Algumas residências parecem atrair recursos com facilidade, enquanto outras enfrentam dificuldades financeiras persistentes, independentemente do esforço empregado, porque certas famílias acumulam prosperidade ao longo das gerações e outras mal conseguem cobrir as despesas mensais. A resposta está em um detalhe aparentemente simples, localizado na entrada de cada casa, um elemento que passa despercebido no cotidiano, embora seja decisivo. Não se trata de sorte, formacal educacional ou herança familiar. O fator determinante e o limiar da porta, a fronteira entre o ambiente externo e o espaço íntimo do lar há mais de 3.000 anos. Estudiosos judeus identificaram a importância simbólica e prática desse ponto de transical. Eles desenvolveram uma prática ritualística que, até hoje, é adotada por milhões em diferentes partes do mundo. Esse ritual transforma a entrada da casa em um canal de proteção e abundância. Quando não e realizado corretamente, porém, o mesmo local pode se tornar uma via de escape para energias negativas, inveja e perdas materiais. A origem dessa tradical remonta a um episódio histórico marcante. Durante o êxodo do povo hebreu do Egito, uma instrução específica foi dada: marcar as ombreiras e os umbrais das portas com sangue de cordeiro. Essa marcação funcionou como um escudo protetor, poupando as casas sinalizadas da tragédia que atingiu as demais. Mais do que um evento isolado, esse ato representou o início de uma compreensão profunda sobre a porta como um portal energético, uma divisa entre o caos externo e a segurança do lar. Desde então, os judeus passaram a tratar a entrada da casa com reverência. Eles criaram o mandamento da mezuzá, um pergaminho contendo trechos sagrados da Tora, fixado no lado direito de cada porta. Ao entrar ou sair, muitos tocam o objeto e levam os dedos aos lábios em sinal de respeito. Esse gesto não é mero costume, mas o reconhecimento de que a porta é o ponto mais vulnerável da residência, por onde transitam influências positivas e negativas, oportunidades, pessoas, energias e até mesmo recursos financeiros. O primeiro princípio dessa tradical e, claro, a proteção precede a atracal. Não adianta buscar prosperidade se o ambiente não estiver resguardado. E como tentar encher um recipiente furado? Os ensinamentos do Talmud reforçam essa ideia. Enquanto os reis humanos se protegem com guardas do lado de fora, a proteção divina atua a partir do exterior, desde que a entrada esteja devidamente sinalizada. Um exemplo prático ilustra essa dinâmica. Em São Paulo, uma diarista chamada Amélia trabalhava incansavelmente, mas nunca conseguia acumular recursos. As contas se acumulavam, os imprevistos surgiam constantemente e a sensação de escassez era permanente. Até que uma cliente, uma senhora judia chamada Raquel, percebeu sua situação e compartilhou com ela um conhecimento ancestral. Explicou que o problema não estava na quantidade de dinheiro que entrava, mas na falta de proteção do lar que permitia que tudo escapasse. Raquel lhe ensinou um ritual adaptado, baseado nos princípios da mezuzá, utilizando 3 elementos acessíveis a qualquer pessoa. Por seguir as orientações, a vida de Amélia começou a mudar. Em 3 meses, recebeu uma proposta de emprego formal com salário superior ao que ganhava como autônoma. Em 6 meses, conseguiu poupar pela primeira vez. Um ano depois, estava fazendo um curso técnico custeado pela empresa. Para os judeus, não se trata de coincidência, mas de uma relação de causa e efeito espiritual. A tradical judaica se apoia em 5 pilares fundamentais para a prosperidade, transmitidos desde a infância. O primeiro é o conhecimento, entender como as energias funcionam e como proteger o que é seu. O segundo é a reputação, o lar deve ser reconhecido como um espaço de bem-caus, não de conflitos. O terceiro é a excelência, dominar não apenas o ofício, mas também as técnicas de proteção e atracal de recursos. O quarto é a economia, evitar desperdícios, inclusive os energéticos. O quinto, e talvez o mais relevante, é a generosidade, pois doar não é perda, mas um investimento que retorna multiplicado. Todos esses princípios se conectam ao ritual da porta. Ao energizar o batente, declara-se: há conhecimento espiritual, a casa tem boa reputação, há domínio sobre o que é protegido. Não há desperdício de energia e existe disposição para a generosidade, pois se sabe que há abundância à vida. Antes, porém, de explicar como realizar esse ritual, é necessário alertar sobre aspectos essenciais. Completamente seca, pegue o sal grosso e espalhe uma linha fina e continue ao longo do batente da porta, do lado interno. A espessura deve ser suficiente para formar uma barreira visível, mas sem excessos que possam se espalhar. Enquanto deposita o sal, concentre-se na intenção de criar uma proteção inquebrável. Mentalize que essa linha atua como um filtro, permitindo apenas a entrada do que é benéfico e repelindo energias de escassez, inveja ou negatividade. Na tradical judaica, o sal simboliza a eternidade da aliança divina.
e ao utilizá-lo, reforça-se o compromisso com a prosperidade e a segurança do lar. Quarto passo, a moeda de prosperidade. Com a moeda escolhida em mãos, posicione-a no centro do batente superior da porta, do lado interno. Se possível, fixe-a com um adesivo discreto ou coloque-a em um pequeno recipiente que possa ser apoiado no local. Ao fazê-lo, pronuncie em voz clara ou mentalmente que esta casa seja um imã de abundância, que o que entra aqui se multiplique e o que sai retorne em dobro. A moeda não deve ser movida ou gasta, pois sua funcal e puramente energética. Ela representa a fina circulacal constante da riqueza e serve como um lembrete diário de que a prosperidade e um estado de espírito antes de ser uma realidade material. Quinto passo, a erva aromática. Escolha uma das ervas mencionadas, ruda, alecrim ou folha de louro, e coloque em um pequeno recipiente ou embrulhe em um tecido natural, como algodão ou linho. Posicione ao lado da moeda no batente superior ou pendure-a discretamente na maçaneta da porta do lado interno. Enquanto a coloca, visualize seu aroma purificando o ambiente e elevando a vibracal do espaço. Cada erva carrega uma energia específica. A ruda afasta energias densas, o alecrim atrai clareza e oportunidades, e o louro simboliza vitória e realiza cal. Escolha aquela que mais ressoa com suas necessidades no momento. Sexto passo, ativa a cal do portal. Com os 3 elementos posicionados, coloque as mãos sobre o batente e feche os olhos. Respire profundamente 3 vezes, sentindo o peso das preocupações se dissipar. Em seguida, pronuncie uma afirmação que sintetize sua intenção como esta porta e um portal de bem-caos. Por ela entram prosperidade, saúde e alegria. Tudo que aqui chega e multiplicado e tudo que sai retorna em forma de abundância. Que assim seja. Mantenha a concentração por alguns instantes, sentindo a energia do ritual se consolidar. Esse momento é crucial, pois e quando a intenção se materializa em forma de protecal e atracal. Sétimo passo, a manutenção do ritual. Para que o portal continue ativo, é necessário renovar periodicamente os elementos. O sal grosso deve ser trocado a cada lua nova, momento ideal para reiniciar ciclos e fortalecer intenções. A moeda pode permanecer no local indefinidamente, mas é recomendável limpa-la energeticamente a cada 3 meses, passando-a por fumaça de incenso ou expondo-a à luz do sol por alguns minutos. A erva aromática deve ser substituída sempre que perder o aroma ou a vitalidade, geralmente a cada 2 semanas. Além disso, mantenha a limpeza física da entrada, pois a desordem ou a sujeira podem enfraquecer a energia do ritual. Por fim, é importante ressaltar que a eficácia do ritual depende da constância e da fé. Não se trata apenas de seguir passos mecânicos, mas de cultivar uma mentalidade de abundância e gratidão no cotidiano. A porta energizada e um reflexo do que se vive dentro do lar. Portanto, além de realizar o ritual, é fundamental adotar hábitos que reforcem a prosperidade, como evitar conversas negativas sobre dinheiro, praticar a gratidão diária e manter o ambiente organizado. A combinação entre a cal simbólica e postura consciente potencializa os resultados, transformando a entrada da casa em um verdadeiro portal de bem-caos. Gratidão, ela floresce e se multiplica. A prática constante reforça a conexão entre o ritual e a realidade material, criando um ciclo virtuoso de reconhecimento e abundância. Para que os efeitos se mantenham, é essencial evitar atitudes que contradigam a intenção estabelecida. Reclama sobre dificuldades financeiras, dúvidas sobre a própria capacidade de prosperar ou comportamentos de escassez anulam a energia investida. Em vez disso, é recomendável substituir pensamentos limitantes por afirmações positivas, como o dinheiro flui para mim com facilidade ou minha casa e um imã de oportunidades. Essas declarações, repetidas com convical, alinham a mente ao propósito do ritual. Outro aspecto importante é a manutenção da limpeza e da organização do espaço próximo à entrada. Objetos acumulados, poeira ou desordem podem obstruir a circulação de energia, enfraquecendo a proteção estabelecida. Uma varredura rápida diária e uma limpeza mais profunda semanal garantem que o ambiente permaneça receptivo. Além disso, é aconselhável evitar deixar sapatos ou itens desnecessários na porta, pois isso pode simbolizar bloqueios ou resistência ao novo. A observação dos sinais também faz parte do processo. Mudanças sutis, como uma sensação de leveza ao entrar em casa, oportunidades inesperadas ou até mesmo sonhos relacionados à prosperidade, podem indicar que o ritual está surtindo efeito. No entanto, é fundamental não focar interpretações ou criar expectativas rígidas. A energia se manifesta de formas diversas e a paciência é tão importante quanto a cal. Por fim, a consistência é a chave para resultados duradouros. Assim como qualquer prática espiritual ou hábito, os benefícios se acumulam com o tempo. O ritual não é uma solução mágica, mas um instrumento que, aliado a uma postura consciente, pode transformar a relação com o dinheiro e a abundância.
A combina cal entre a cal simbólica, a renovacal periódica e a gratidão diária cria uma base sólida para atrair prosperidade de maneira sustentável você está disposto a recebê-la. A prosperidade não é um privilégio reservado a poucos, mas uma possibilidade acessível. A quem se alinha a princípios que a sustentam. A escassez, por sua vez, muitas vezes surge de padrões mentais e comportamentais que limitam a capacidade de reconhecer e acolher o que já está disponível. A prática da Duacal, como mencionado anteriormente, não se trata apenas de um gesto financeiro, mas de uma postura interna. Ao separar uma parte do que se recebe, reforça-se a ideia de que há sempre o suficiente para compartilhar. Essa cal, repetida com regularidade, dissolve a crenca de que os recursos são finitos e que reter é a única forma de segurança. O ato de dar, quando realizado com intenção clara, estabelece um ciclo de reciprocidade, no qual a generosidade se torna um canal para novas oportunidades. Sinais de que essa mudança está em curso podem ser sutis no início. Uma sensação de leveza ao lidar com questões financeiras, a percepção de que pequenas quantias antes ignoradas agora têm valor, ou até mesmo a disposição para avaliar gastos de forma mais consciente. Essas transformações não ocorrem por acaso, mas como resultado de uma nova relação com o dinheiro, baseada em confiança e não em medo. A observação de que determinadas pessoas deixam de frequentar o ambiente também reflete um ajuste energético. Ambientes carregados de tensão ou desarmonia tendem a atrair indivíduos cujas vibrações ressoam com essas características. Quando o espaço é purificado e alinhado com intenções positivas, ele naturalmente repele o que não está em sintonia com essa nova frequência. Esse afastamento não deve ser visto como uma perda, mas como um processo de seleção natural que preserva a integridade do que foi construído. A declaração pública de aceitação da prosperidade, por sua vez, funciona como um compromisso consigo mesmo. Ao expressar essa intenção de forma clara, reforça-se o alinhamento entre o desejo e a cal. Não se trata de um pedido, mas de um reconhecimento de que a abundância e um estado possível e merecido. Essa postura ativa mecanismos internos que facilitam a identificação de oportunidades e a tomada de decisões alinhadas com esse objetivo. A sabedoria milenar, como a transmitida por tradições judaicas, não se limita a fórmulas mágicas, mas oferece princípios testados ao longo do tempo. A prosperidade, nesse contexto, não é um fim em si mesma, mas uma consequência de práticas que promovem equilíbrio, disciplina e gratidão. O alerta sobre certos comportamentos, como a recusa em pegar dinheiro encontrado, não se baseia em superstição, mas em uma compreensão profunda de como as energias se manifestam no mundo material. A abundância, em última análise, não é uma questão de sorte, mas de preparação. Quando a mente e o ambiente estão alinhados com princípios de prosperidade, as oportunidades se tornam visíveis e acessíveis. O verdadeiro milagre não está no que se recebe, mas na transformação interna que permite reconhecer e acolher o que já existe. A disposição para receber e um estado que se reflete não apenas internamente, mas também em elementos concretos do cotidiano. A porta de uma residência, por exemplo, representa essa abertura. Quando mantida limpa, protegida e energicamente equilibrada, transmite uma mensagem clara, a prontidão, aceitação e merecimento. Em contrapartida, uma porta negligenciada, desprotegida ou desprovida de atenção sinaliza indiferença, descrenca e a ausência de expectativas. A cois, mais do que as palavras, comunicam ao ambiente as intenções de cada indivíduo. Nesse sentido, existe uma escolha a ser feita, e possível observar as informações apresentadas sem qualquer mudança de postura, mantendo-se as mesmas condições e repetindo padrões de insatisfação, ou, alternativamente, adotar uma atitude ativa, reunindo os elementos necessários e realizando um procedimento com convicção, propósito e seriedade, iniciando assim um novo ciclo. A prosperidade não é resultado do acaso, mas da aplicação consistente de princípios testados ao longo do tempo. Esses fundamentos, presentes em tradições milenares, não são exclusivos de um grupo específico, mas acessíveis a quem estiver disposto a aprender e a colocá-los em prática com disciplina. A questão não é se esses métodos funcionam, mas se há disposição para segui-los. A proteção precede a atração, a gratidão transforma obrigações em bem-caos. O silêncio preserva a forca, a renovação mantém o fluxo energético e a generosidade multiplica os resultados. Esses são os elementos que podem redefinir a relação com a abundância. A internalização desses conceitos ate que se tornem naturais e um passo essencial. Que a abertura para o novo seja um canal de oportunidades, que o espaço habitado se transforme em um local de equilíbrio e fartura, e que os recursos fluam com naturalidade. Que haja bem-cal para compartilhar e que a transformação seja duradoura. A decisão cabe a cada um.